Vem mover, Senhor, na nossa geração. Em nome de Jesus. Você pode sentar nesse momento. Quero agradecer a equipe por nos ajudar a se conectar com Jesus. Muito obrigado. Foi muito bom. Boa noite. Essa noite eu quero pregar sobre a glória Shekinah. A glória Shekinah. A glória Shekinah de Deus. Essa palavra Shekinah, ela não está na Bíblia. Assim como a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas mesmo que a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a realidade da Trindade está na Bíblia. Ainda que o termo Shekinah não esteja na Bíblia, a realidade a qual esse termo se refere está na Bíblia. E eu quero pregar sobre essa realidade para você, para que você compreenda melhor aquilo que Deus está fazendo entre nós. Amém? Nós, como comunidade, como igreja, temos uma missão, e se fosse resumir nossa missão no fim das contas, nossa missão tem a ver com hospedar a presença manifesta de Deus. Resumindo, é isso. Se fosse pegar tudo que a gente fala sobre a visão, sobre a missão, e fosse resumir em um pensamento bem pequeno, do tipo, quando alguém te pergunta, o que esse pessoal do Convergência quer? Resumindo, hospedar a presença manifesta de Deus. É isso que nós queremos. O que é a presença manifesta de Deus? É a realidade de Deus quando percebida a nós. Quando Deus se mostra a nós, Ele está se manifestando. E quando Deus se manifesta, os seres humanos são afetados com essa manifestação. Eu queria dar um exemplo a você dessa presença manifesta em Isaías, no capítulo 6. Abra lá para eu te mostrar a experiência de alguém que teve um encontro com a presença manifesta de Deus. Isaías, capítulo 6. Tente imaginar a cena. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que cena tremenda e terrível! É a cena descrevendo um profeta tendo um encontro com Deus. Isso significa que ele já conhecia a Bíblia por ser um profeta. Ele já conhecia os mandamentos por ser um profeta. Ele já tinha um ministério, então ele já conhecia o chamado de Deus na vida dele. Mas em um momento específico, esse profeta teve um encontro, não com um versículo, não com um princípio, mas com uma pessoa. Ele teve um encontro com a presença gloriosa de Deus. E o que eu queria destacar nesse versículo para você é: qual foi a reação dele? Como Isaías reage ante a presença manifesta de Deus? Ele reage com quebrantamento, ele reage com arrependimento, porque a presença manifesta de Deus, como uma luz poderosa, iluminou os recônditos da alma de Isaías,
revelando aquilo que ainda era trevas no coração dele, e ele não tinha outra atitude a tomar a não ser arrependimento. E o que eu me pego a pensar hoje, e eu quero que você imagine comigo, se Isaías tivesse encontrado naquele dia, não a presença de Deus, mas simplesmente um versículo, nós não teríamos o livro de Isaías hoje. Se Paulo no caminho de Damasco tivesse encontrado os evangelistas modernos e não a presença e a luz da glória de Deus, nós não teríamos metade do Novo Testamento. Nós teríamos um homem que passou por aí, mas nós nunca teríamos ouvido falar sobre ele. Mas porque Paulo, porque Isaías encontraram com Deus, a história foi mudada. Como seria se essa cidade tivesse um encontro com Deus? Como seria a reação dos habitantes, dos moradores dessa cidade, se eles tivessem um encontro com Deus? Não com a religião evangélica, mas com Deus. Se eles tivessem um encontro com Deus, se eles tivessem um impacto com a presença de Deus, talvez alguns iriam rejeitar, mas o fato é que muitos hoje não estão rejeitando a Jesus, estão rejeitando a proposta religiosa que muitas vezes nós fazemos. A apresentação de Jesus, que algumas vezes acontece por nossa parte, ela é enfeitada com tanta religião, ela é misturada com tanto sofisma, e a realidade de Deus não é apresentada muitas vezes nua e crua. Sim, pessoas rejeitam, mas uma coisa é rejeitar porque você teve um impacto real com a presença de Deus e você não quer, e outra coisa é rejeitar algo que para você parece estranho, mentiroso, falso. Eu quero alcançar essa cidade com o Evangelho. Eu quero que o Evangelho toque todas as pessoas dessa cidade. Os líderes dessa comunidade sonham em ver a grande comissão acontecendo nessa cidade. Mas nós não queremos que isso aconteça para que as pessoas entrem para uma religião, entrem para o Convergência, mas para que elas entrem para o reino de Deus. E para que isso aconteça, é necessário que elas encontrem com Deus mais do que qualquer outra coisa. E se o que as pessoas precisam é de um encontro com a presença, mais do que um encontro conosco, com nossa visão, com nossos pensamentos, com o nosso estilinho, com o nosso jeito, nosso maior empenho deve ser o de abraçar um estilo de vida comunitário que consegue hospedar essa presença. Você consegue imaginar se nós fôssemos uma comunidade que sabe receber e hospedar a presença manifesta de Deus de tal forma que todas as pessoas que entrarem em contato com essa comunidade, na verdade, tenham um encontro com o próprio Deus? Não estou falando das pessoas simplesmente virem nos cultos e se sentirem bem. A gente quer que as pessoas se sintam bem no culto. A gente não vai organizar o culto de uma maneira que as pessoas se sintam mal. Claro que não. Mas não é sobre isso. Alguém pode vir no culto, se sentir bem, achar legal. Pode ir, talvez, se tiver escolinha de criança, nossa, que bom, escolinha das crianças. Talvez o estilo do louvor, talvez o jeito que pregam, o jeito que são as pessoas. Mas o que nós precisamos, e como Bill Johnson fala, nossa dívida para com essa cidade é o encontro com a presença. Nós devemos a esta cidade um encontro com a presença, porque se alguém for rejeitar, que rejeite porque conheceu. A Bíblia diz, o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas porque suas obras eram más. Uma coisa é isso, outra coisa é não ter luz. Eu quero que a luz venha ao mundo de Montemor.
Eu quero que a luz da presença invada essa cidade e os seus habitantes comecem a ser impactados com essa realidade. Eu quero que Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, todas as cidades ao redor comecem a ser invadidas com mensageiros e mensageiras da luz do Evangelho. A Bíblia diz que João Batista era um homem que ardia e iluminava. Ele tinha fogo e por isso ele tinha paixão e revelação, a luz de Deus. Eu sonho com um dia onde uma igreja inteira vai se levantar para ser testemunha da luz no meio das trevas. É isso que o mundo precisa. Mas a questão é que tem muita gente por aí, graças a Deus, ensinando sobre a luz, falando sobre a luz, cantando sobre a luz. A missão do Convergência é apertar o interruptor e ligar. Nós queremos que as pessoas encontrem com Deus. Mas para isso nós precisamos, como comunidade, criar um ambiente para que Ele venha, para que Ele esteja presente. E o nome da presença de Deus que habita no meio do povo, os rabinos, lendo o Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus ter vindo, lendo o Antigo Testamento, lendo algumas passagens bíblicas, eles concluíram que existia um aspecto da presença de Deus que vinha para habitar no meio das pessoas, e era essa presença que trazia impacto na vida das pessoas. É essa presença que trouxe impacto sobre a vida de Isaías. E eles deram o nome dessa presença que habita de Shekinah. A palavra Shekinah, a sua raiz, tem uma relação direta com uma palavra que seria mais ou menos Shakan, eu não sei falar hebraico, tá? Mas Shakan, algo assim, que significa tenda. Então, é como se fosse assim, é o aspecto da presença de Deus que vem ser como uma tenda entre nós, que vem estar na nossa tenda, que vem habitar conosco. Existe algo no coração de Deus, Ele quer habitar no nosso meio. Deus quer morar entre nós, Deus quer estar entre os homens, e essa presença que habita entre os homens foi chamada de Shekinah. Eu queria ler algumas passagens da Bíblia para te mostrar essa glória Shekinah. Vamos começar em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nuvem durante o dia, fogo durante a noite. Havia uma coluna. Mas você consegue imaginar? Imagina um pilar, ok? Só que ao invés de ser de cimento assim, ó, imagina uma nuvem densa, sólida, azulada, com fogo misturado. Um azul, um roxo, porque a impressão que dá que é essa a cor que estava quando você lê a maneira que é descrito, quando você lê a maneira que Deus quis que o tabernáculo fosse erguido, a cor do tabernáculo, parece que tinha algo de roxo com azul e ainda tinha fogo. Agora imagina isso como um redemoinho assim, no meio do povo, e chama de nuvem. Mas a grande maravilha não é isso, é que Deus estava lá dentro.
Deus estava dentro dessa nuvem de alguma forma que a gente não entende. Deus não era a nuvem estava ao redor dele. Em Êxodo 20, versículo 21, abra lá, é o momento que os 10 mandamentos estão sendo dados. E novamente essa glória Shekinah, essa nuvem, aparece. Diz assim: o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Deus estava na nuvem, Moisés entrou na nuvem. Em Êxodo 33, versículo 7, abra lá, Êxodo 33, versículo 7, diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, ele chamava tenda da congregação. O termo aqui não é congregação no sentido de nós, a congregação, mas de um lugar de encontro. Moisés tinha uma barraquinha em casa, e aí quando ele ia lá no porão pegar a barraquinha, a mulher já sabia: vai pegar a barraquinha do encontro? Vou. E aí Moisés se afastava do arraial, diz assim: todo aquele que buscava o Senhor saía até a tenda da congregação que estava fora do arraial, fora da onde a galera ficava. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia em pé à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Ou seja, Moisés ia entrando, Moisés estava indo para esse momento de encontro, e o povo, todo mundo ficava na porta de casa, olhando Moisés indo na direção de ter um encontro com Deus. Então diz assim: uma vez dentro da tenda, uma vez que Moisés estava dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então Moisés ia ter esse momento de devocional bem simplório, onde a nuvem da glória de Deus descia e estava ali, tão próximo, tão perto, que diz que todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um a porta da sua tenda adorava ao Senhor. Ou seja, Moisés ia ter comunhão com Deus, e o povo via o encontro que Moisés tinha com Deus, e a consequência do povo ver Moisés ter um encontro é que o povo adorava. O que seria da igreja se os seus líderes tivessem verdadeiros encontros com a presença manifesta? Se o povo tivesse líderes que eles sabem que realmente eles estão tendo encontros com a presença manifesta? O que seria da sua família se quando você entra para o quarto de oração, seus filhos sabem que a glória de Deus desce ali? O que seria da sua casa se as pessoas soubessem, não porque você diz, não porque você força a barra com suas experiências místicas da sua cabeça, mas porque é real? Porque aqui não é que Moisés sentia que tinha uma nuvem, tinha porque todo o povo via. Moisés não tinha que falar sobre isso, as pessoas viam. Como Leonard Ravenhill sempre disse, não existe nada mais auto-anunciado que o incêndio. Ou seja, se alguém falar, tem fogo na igreja hoje, é porque não tem. Porque se tem fogo, se tem incêndio, todo mundo sabe. Moisés não precisava dizer, uou, a glória de Deus está aqui, porque todo mundo via a glória. Porque se ela está, todo mundo vê. E se as pessoas não veem, é porque ela não está. Então ele tinha um encontro com Deus tão forte, que diz, falava o Senhor a Moisés
face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Uau! Debaixo da nuvem Shekinah existe essa intimidade, essa amizade, essa proximidade de ser amigo de Deus. Então Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então Moisés ia orar, a presença descia. Mas daí dava a hora, sei lá, talvez tinha que ir para o almoço, talvez tinha que resolver o problema dos outros. Moisés tinha muito trabalho, ele saía. Mas o seu discípulo ali, solteiro, que ia ser o próximo no seu lugar, ficava no lugar do encontro. E assim Moisés discipulou a próxima geração, pegou a próxima geração e botou ela para ter o encontro com a nuvem da glória Shekinah. E foi isso que fez Josué o líder para a próxima geração. Ele simplesmente colocou o seu discípulo no mesmo ambiente de encontro que ele teve, e esse cara foi aprovado para liderar. O que será que aprova as pessoas para liderar? Quantos versículos elas citam? Quantas doutrinas elas conhecem? Ou se elas tiveram um encontro real com Deus? Não é uma coisa em detrimento da outra, mas existe uma que, se você não tem ela, nada feito. Se você teve um encontro com Deus, mas não é profundo doutrinariamente, você pode fazer muita diferença positiva no reino. Mas se você teve um encontro com versículos e doutrinas e não teve um encontro com Deus, você é candidato a falso profeta. Nós precisamos de uma coisa sem negligenciar a outra. Se nós queremos discipular uma nova geração de líderes, nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos ensinar os fundamentos, mas nós precisamos levar a um encontro com a glória Shekinah. Em Êxodo 40, versículo 34, fala novamente da glória Shekinah. A partir do 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Gente, o que é isso? Porque não é simplesmente um sentimento que Deus está presente. É uma glória que encheu um espaço físico. Tanto que no livro God's Relational Presence, a presença relacional de Deus, o autor vai chamar isso aqui de presença espacial de Deus. Não espacial dos Jetsons, do espaço, Star Wars, qualquer coisa assim. Espacial porque preenche espaços. Tem gente que fica meio constrangido de cantar músicas do tipo: enche este lugar. Não, irmãos, nós só queremos encher o coração. Não, nós queremos o coração e o lugar. Deus enche lugares. Deus não é o Deus dos gregos que só flui em pensamentos e intuições. Deus tem uma presença que afeta a esfera visual, a esfera sensitiva, física. Deus é um Deus integral, espírito, alma e corpo são afetados com a sua presença. Sua presença encheu um lugar, não só pessoas. Você consegue imaginar isso? Como é o nome dessa presença espacial que enche lugares? Shekinah. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, diz o versículo. Ou seja, era físico. Ele não podia entrar porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória enchia o tabernáculo. E agora olha que interessante.
quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante, em todas as suas jornadas. E isso aqui, essa expressão, ela é uma porta. Essa expressão, em todas as suas jornadas, é tipo um botão. Se você clicar, abre o livro de Números. Essa palavra aqui é a porta para o livro de Números. Por quê? Porque quando você chega no livro de Números, capítulo 9, versículo 15, diz assim: no dia em que foi erigido o tabernáculo, e a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo. Uma aparência de fogo. O que é isso? É a glória Shekinah, uma aparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia uma aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandato do Senhor. Os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor se acampavam, porque todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Ou seja, o que definia a organização de Israel? A glória Shekinah. O acampamento era construído ao redor, e a movimentação era seguindo essa nuvem. O povo de Deus anda como ovelhas que não têm pastor, perdidos cada um para um lado, porque não há uma presença manifesta mostrando a eles para onde está indo. Por que tem tanta divisão? Porque não tem a nuvem dizendo: é isso que eu quero, é isso que eu quero. Quando a nuvem está presente, ela diz: é isso que eu quero. Eu quero te provar isso. Porque talvez você me ouvindo aqui, principalmente você tem uma mente que foi muito influenciada pelo dispensacionalismo ou pelo aliancismo, doutrinas que nós não seguimos aqui. Você vai pensar assim, talvez você não saiba o nome dessas doutrinas, mas talvez as ideias por detrás delas você conhece. Uma delas é dizer assim: mas isso que o anjo está falando é do Antigo Testamento. Isso aí não tem hoje, esse negócio, não é nuvem não. Agora é assim mesmo, assim que é mesmo, assim desse jeito aí, ó. Então abre em Mateus 17. Mateus capítulo 17 é um momento de revelação da pessoa de Jesus. A pessoa de Cristo é revelada de maneira singular nesse texto. É o que nós chamamos do Monte da Transfiguração, ou da passagem da Transfiguração. E no versículo 5, depois de Jesus ter suas vestes resplandecendo, depois de ver Elias e Moisés ao lado de Jesus, Pedro conclui aquelas coisas que Pedro só Pedro pode concluir, e ele fala: vamos fazer a tenda para os três. E aí aqui o versículo diz assim: falava ele ainda. Parece que ele está dando a entender assim, o sujeito falava muito. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. Imagina, Pedro está falando: olha, vamos fazer 3 tendas. Uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, vindo de dentro da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A nuvem dá a direção, e a direção de Deus é Jesus Cristo. Eu quero que você pense na importância disso. Porque eles tinham acabado de ver Moisés e Elias. E ele pensou: vamos fazer 3 tendas.
Aí o povo vem e fala com Moisés, o povo vem e fala com Elias, assim, estou agora inventando a história, tá? O povo vem e fala com Moisés, o povo vem e fala com Elias, o povo vem e fala com Jesus. Vamos fazer 3 igrejas. Uma igreja mais profética, né, mais assim de Elias, e uma igreja mais da palavra, mais de Moisés. E o Senhor fala assim, para com isso. Meu filho é o centro. A palavra e o Espírito não tem que ser, entre aspas, equilibrados em nós, porque eles estão em Cristo. Cristo nos traz a palavra, Cristo nos traz o Espírito. E quem nos ensina isso? A glória Shekinah. De dentro da glória Shekinah veio esse ensino. E foi tão impactante isso na vida de Pedro, que anos depois Pedro repete, conta para uma igreja sobre isso, em 2 Pedro no capítulo 1. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro vai contar essa experiência que ele teve para a igreja. E ele diz assim, porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ou seja, nossa pregação não é um negócio da nossa cabeça não, gente. Não é uma historinha tipo Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Jesus. Não. Não é uma fábula judaica. Não. Nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo o seguinte, eu não estou pregando uma filosofia, eu não estou pregando uma ideia, eu não estou pregando um sentimento, eu estou falando de um fato, eu vi. Entende? Tem uma grande diferença entre você filosofar sobre acidente de trânsito e você ser testemunha ocular que um acidente de trânsito aconteceu. Pedro não estava filosofando sobre Jesus Cristo, sobre o Messias, ele viu, como João disse, as nossas mãos tocaram, e Pedro está dizendo isso. Nós não estamos falando de fábulas, a gente viu. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. E agora ele vai dizer quando isso aconteceu. Ele diz assim, pois ele, Jesus, recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa. O que é isso aqui? Shekinah. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O Evangelho de Pedro passou também por um processo de ser testemunha da glória Shekinah na pessoa de Jesus. Porque no fim das contas, Jesus é aquele que consegue conter plenamente a presença de Deus. E é só na medida que nós estamos em Jesus, e imitamos Jesus, e somos semelhantes a Jesus, que nós conseguimos pessoalmente e coletivamente conter essa presença, porque somente Jesus de fato contém. Jesus é a realidade última do tabernáculo e da arca, ele contém essa presença, e o fato é que esse apóstolo, essa testemunha de Jesus, grande parte do seu testemunho nesse versículo está nos dizendo que veio de um encontro com a glória Shekinah. Se nós queremos que Deus levante testemunhas dele hoje, nós precisamos de um encontro com a glória Shekinah, um encontro com a presença de Deus. Você viu, não é só no Antigo Testamento, também no Novo Testamento nós temos esses encontros. Mas eu quero te dizer algo, não é só na Bíblia, na história da igreja, essa glória também se manifestou. Eu quero te falar de um lugar, chamado Azusa. Para os que nunca ouviram falar,
Rua Azusa, número 312, Los Angeles, Califórnia. Era o endereço de Deus aqui na terra entre abril de 1906 e novembro de 1910. O local da habitação da glória de Deus, com milagres de cura acontecendo 24 horas por dia, não é força de expressão, 7 dias por semana, durante um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio, profético, não? Essa mesma nuvem de glória veio habitar dentro das paredes da missão da Rua Azusa e ainda pairava ao redor do edifício durante o avivamento. A presença da glória de Deus na Rua Azusa era tão densa que em alguns momentos ela não foi vista apenas pelos irmãos na reunião, ela era vista pelas pessoas que passavam por fora do local de reunião, a tal ponto que em alguns momentos precisaram chamar bombeiros pensando que havia um incêndio. E ontem eu li que uma das pessoas que em um dado momento precisou ir falar com os bombeiros lá fora para dizer que era a presença de Deus, era um moço com o nome de John G. Lake, que se tornou um dos homens mais usados por Deus em cura divina na África do Sul depois desses encontros, a tal ponto que tem relato científico de ele colocar doença de, era uma peste, não sei como é que é o nome da peste que tinha lá, mas havia uma região sendo devastada por uma peste mortal. Ele pegou um pedaço de pele onde continha essa peste, botou a mão debaixo de um, como chama? Microscópio, e começou a orar, e a doença morreu ao vivo, vamos dizer assim. Ele chamou os médicos e ele orou. Não queriam deixar ele ir para o meio das tribos e das regiões onde tinha doença, e ele ia e as pessoas eram curadas. Mas como é que Deus levantou um homem assim, com tanto poder? Parte do motivo é, ele encontrou a glória Shekinah. Ele foi a um lugar onde tinha presença. Quantos John G. Lake Deus poderia levantar hoje aqui? Se nós tivéssemos um ambiente que hospeda a presença da glória de uma maneira tão delicada, humilde, simples. O local de Rua Azusa aqui era um antigo estábulo. E isso é engraçado porque Jesus nasceu em um lugar mais ou menos assim. E esse avivamento nasceu num lugar mais ou menos assim. Porque as coisas gloriosas de Deus nascem em lugares assim. Não é com quem é alto e arrogante, mas quem é pobre em espírito, quem é quebrantado. Essa semana nós tivemos o Dia da Consciência Negra. Essa semana nós tivemos, próximo ao dia, uma tragédia de um homem negro sendo espancado até a morte. E nós temos a comoção nacional, e os prós e os contras, e quem é a favor e quem é contra. Em 1906, e antes também, segregação racial nos Estados Unidos era uma realidade. A tal ponto que o irmão que liderou esse movimento, William Seymour, ele era negro, caolho. Ele, quando ouviu sobre o batismo do Espírito Santo, ele não podia estar na sala onde estavam ensinando sobre isso, na escola de Topeka, em Kansas. Quando a primeira vez ele ouviu sobre o batismo no Espírito Santo, ele não podia entrar na sala para ouvir porque ele era negro. E ele olhava pelas frestas da porta, o ensino sobre o batismo com o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu?
Quando ele foi para Azusa, o testemunho é que o sangue de Jesus limpou as barreiras raciais entre os irmãos, brancos e negros, e pessoas de diferentes classes sociais e outras etnias também fizeram parte desse movimento. Enquanto os intelectualoides estão tuitando um monte de coisa, Deus está nos ensinando que falar em línguas é mais forte para acabar com o racismo do que um monte de bobagem que o seu professor fala na faculdade. O poder do Espírito Santo, a glória Shekinah, pode acabar com o racismo como um Black Lives Matter jamais iria conseguir. Porque ainda que Black Lives Matter, Shekinah matter more, a glória Shekinah importa mais do que negro, branco, católico, evangélico. Quando a glória chega, todos sabem que são como Isaías: ai de mim. Nós queremos essa glória de volta. William Seymour, esse ministro negro tão ungido por Deus, tinha um padrão de honra pela presença maravilhoso nas reuniões. O relato é o seguinte: Seymour nunca teve um padrão definido, ou seja, nunca tinha um jeito específico que ele ministrava igual. Pelo contrário, quando ele descia do auditório, porque ele morava em cima do lugar, colocava a caixa sobre a cabeça e não retirava até Deus dizer que era hora de retirá-la, e em seguida começava a fazer o que Deus lhe dissera para fazer. É estranho isso, eu vou te explicar. Que história é essa de caixa na cabeça? Eles não tinham dinheiro para comprar bancos, cadeiras para a igreja. Então eles colocaram caixas, talvez de maçã, de fruta, de legumes, sei lá. Colocaram caixas ali de alguma coisa e colocavam tábuas em cima para fazer os bancos. E deve ter sobrado alguma caixa em algum canto. E o Seymour ia orar, e quando ele orava, ele pegava a caixa e metia na cabeça. E ele ficava com a cabeça dentro da caixa até Deus mandar tirar a cabeça de lá de dentro e ele começar a ministrar. Ou seja, imagine que começa o culto aqui e você chega e o pastor está com uma caixa de maçã na cabeça. Você ia achar legal congregar num lugar? Você congrega onde? Ah, naquela igreja que o pastor mete a caixa de maçã na cabeça. Bah. Aí, ele não só colocava a caixa de maçã na cabeça, como ele poderia ficar 3 horas com essa caixa de maçã na cabeça, se fosse a direção do Espírito. E quando o Espírito falava, vai, ministra, ele ia. O que eu entendi é que essa tal de caixa de maçã era mais ou menos assim: ele não ficava ouvindo tanto barulho ao redor, e ele não ficava vendo as coisas acontecendo ao redor. Então ele ficava imerso na presença, porque ele ficava concentrado, focado exclusivamente em Deus, e por isso ele honrava a presença do Espírito na reunião. Ele encontrou um jeitinho dele, de ficar focado na presença e assim honrar a presença. Esse homem tinha tanta presença de Deus na vida dele, mas não era só na hora do culto, com a cabeça na caixa. Porque quando a gente fala de presença e de glória Shekinah, é normal que alguns irmãos aqui, porque nós já discutimos sobre isso em off, pensarem que nós estamos falando sobre uma presença que é só no culto, um avivamento que é só no culto, e que a gente vai ficar para sempre no culto. Não, essa presença é uma presença que molda o nosso dia a dia, é uma presença que vai conosco no dia a dia. E o testemunho do Seymour é o seguinte: isso aqui é uma irmã que tinha 17 anos na época, e que quando ela estava com 90, ela relatou para um homem que escreveu todas essas histórias. Ela diz assim: mesmo no momento social e descontraído, era possível sentir a unção sobre o Seymour. Se você o tocasse, literalmente, se encostasse nele,
sentiria uma espécie de choque elétrico. A energia era tamanha que na primeira vez que eu toquei nele durante uma reunião, quase desmaiei. Até mesmo sua esposa, Jane Moore, diversas vezes teve de ir dormir no sofá, porque ela não podia esbarrar nele durante a noite sem sentir essa eletricidade. Não é porque ele estava dizendo, eu estou com eletricidade. Não. Dormindo, sem falar nada, a presença estava sobre esse homem. A nuvem da glória Shekinah estava sobre esse ministério, sobre essa igreja na Rua Azusa. E sabe o que é que fez? A nuvem ir embora? A caixinha de maçã. Perguntaram a um senhor, irmão Smith, pastor em Pisga, que é onde tem o orfanato, orfanato não, gente, de velhinho, asilo, o lugar lá, onde tem vários velhinhos que estavam em Azusa. Quando o irmão Smith, nosso pastor de Pisga, perguntou à irmã Kearney o que causou a interrupção dos milagres da Rua Azusa, ela respondeu, foi quando o irmão Seymour parou de colocar a caixa sobre a sua cabeça. Quando ele parou de descer e colocar a caixa em sua cabeça, os milagres começaram a cessar. Parece estranho, né? Tipo, o que é isso, Deus? A caixinha. Não é isso. Seymour começou a ser muito usado por Deus. E muita gente começou a ir para Azusa para ver o que Deus estava fazendo. E ele também foi para outros lugares ministrar. E aí você começa a pensar assim, poxa, sou uma pessoa conhecida, né? Esse negócio fica metendo caixa na cabeça. Ou talvez alguém perto dele falou, Seymour, né? Dá um tempo, Deus se move mesmo sem caixa. Né? Vamos ser mais aqui racionais, não vamos passar tanta vergonha. Afinal está transmitindo, tipo, viajando agora, inventando aqui. E quando começa a se importar com o que os homens estão pensando, a gente para de se importar com o Deus que está presente. Eu quero essa presença de volta na terra. Meu chamado e a missão dessa igreja tem a ver com atrair essa presença e hospedar essa presença, não porque a gente é um místico qualquer, mas porque nós amamos essa cidade. E o melhor presente que nós podemos dar para essa cidade é o encontro com a glória Shekinah. Senhor, dá-nos o encontro com a Tua glória. Senhor, move sobre os nossos corações. Mostra-nos que existe mais. Mostra-nos que existe mais. Pai, em nome de Jesus, move aqui e agora, Senhor. E convence-nos, Senhor, que existe mais. Mais do que só dons, mais do que só mover, mais do que só teologia e versículos, existe uma presença. Senhor, nós queremos a restauração dessa presença na nossa vida em primeiro lugar. Eu quero sobre a minha vida, sobre nossas famílias, Senhor. Queremos a sua nuvem sobre nossas casas. Que nossos vizinhos, quando nos encontrarem, encontrem a sua presença. Queremos a sua nuvem sobre os encontros da igreja caseira. Irmãos, talvez
Você pensa assim: nossa, Azusa é tão distante de nós. Eu quero te dizer, o irmão John Walker, pai do Haroldo, meu pastor, quando eles chegaram no Brasil, eles foram para uma cidadezinha chamada Montalvânia. E eles encontraram lá um irmão missionário presbiteriano que ainda não era batizado no Espírito Santo, não tinha recebido o enchimento do Espírito Santo. O irmão Mir, eu conheci ele pessoalmente. E ele contou que no dia que o John Walker e os meninos chegaram em Montalvânia, nos dias que eles chegaram, o Sr. John Walker propôs de orar por ele para receber o poder do Espírito Santo. Então, esse irmão escocês e um outro irmão missionário inglês que estava com ele fecharam as portas da casa, e o Sr. John Walker e a dona Ruth começaram a orar. E as crianças acho que também estavam orando, não sei. E a presença encheu aquela casa. E eles foram cheios do Espírito Santo. Só que era uma cidade pequena. Quando eles foram abrir as janelas da casa de novo e abrir as portas, a cidade inteira estava na porta, igual no dia de Pentecostes. E eles pregaram, e a igreja de Montalvânia começou. Não é distante de nós. Tem a ver simplesmente com a gente ter fome e sede. Igreja, existe mais do que a gente está provando. E Deus quer dar. E você é alguém essencial nessa busca. Seu coração buscando a Deus, seu coração se colocando junto no altar da nossa busca, dizendo: Senhor, eu também quero ser parte dessa comunidade que quer a sua presença. Eu quero, Senhor, mesmo que minha oferta seja pequena, mesmo que o que eu possa dar seja pouco, Senhor, como foi o ensino aqui sobre a oferta, as 2 moedinhas daquela mulher, porque eram de coração, eram mais do que tudo que outras pessoas estavam dando. Se vem do seu coração, Deus aceita. Se nessa hora você que está aqui nunca tomou uma decisão de realmente ser discípulo de Jesus e se submeter a Ele, se você nunca teve uma experiência real de ser perdoado dos seus pecados e cheio da presença dEle, eu quero te chamar para vir aqui na frente para você receber Jesus. E se você tem alguma doença no seu corpo, nosso compromisso como comunidade é que nós vamos todos os cultos orar por cura. Os testemunhos da história que nós temos é mais ou menos assim: homens de Deus oraram por 100 e tantas pessoas, 200 e tantas pessoas, e ninguém foi curado. Mas quando o primeiro foi curado, uma multidão começou a ser curada depois. Nós queremos orar por você, porque nós cremos, não importa o quanto demore, quando o mover de cura romper, eu creio que vão começar a trazer as pessoas dos hospitais aqui. Eu creio que quando elas entrarem porta adentro, antes de alguém orar, câncer já vai sair de dentro das pessoas. Eu creio que Deus habitando e movendo no meio de um povo que tem fome e sede, a história pode ser mudada. Se você quer fazer parte disso, eu quero te convidar a vir aqui na frente para receber oração, receber profecia. Nós queremos ministrar. Esse é o momento da ministração. Para a gente é muito especial. A gente tem o louvor, que a gente ama cantar e adorar. A gente tem a palavra que a gente ama ouvir. Mas esse momento no fim para a gente também é muito importante. Nós queremos em profecia, em cura. Nós queremos orar por você. Então se você quer receber oração, imposição de mãos, a Bíblia diz que quando nós impomos as mãos, as pessoas são curadas, dons são compartilhados, enchimento do Espírito Santo vem, demônios são expulsos. Então se você quer receber oração, para Deus tocar a sua vida, pode vir aqui na frente. Eu quero que os supervisores, os missionários da sala de oração venham aqui ajudar para orar. Se você quer receber mais de Deus, essa é a hora.
Como a Kathryn Kuhlman dizia, esse é o dia do seu milagre. Hoje é o dia que Deus apontou para você. Hoje é o dia na agenda de Deus para você. Deus colocou na agenda dele seu nome e esse momento, porque Ele quer usar você, mas muito mais do que isso, Ele quer encher e envolver você. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça o que o Senhor desejar, nós te daremos a glória, em nome de Jesus.